Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumada a fazer. Eu vim fazer basicamente uma lista de fatos. Ok, mas fatos sobre o quê? Fatos sobre morar no Rio de Janeiro. Pra quem ainda tá meio perdido, eu vou falar rapidamente sobre a minha história de lugares onde eu morei. Não são tantos, mas faz diferença pra você entender um pouco mais sobre esse vídeo. Eu nasci em Nova Friburgo, no interior aqui do Rio de Janeiro. Depois que eu me casei, ou seja, uns 3 anos atrás, eu mudei para São Paulo e fiquei morando lá por cerca de 2 anos e meio. No começo desse ano, no finalzinho de janeiro mais ou menos, eu vim morar aqui no Rio de Janeiro e estou aqui até hoje. Bom, como era de se esperar, o Rio de Janeiro é uma cidade bem diferente, tanto de Nova Friburgo quanto de São Paulo. Então eu resolvi fazer esse vídeo falando um pouco pra vocês, basicamente das primeiras impressões que eu tive aqui sobre o Rio, sobre os fatos que chamam mais a minha atenção no dia a dia e tudo mais. Uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é que as pessoas aqui são muito simpáticas, então esse seria o primeiro fato sobre a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu digo que as pessoas são simpáticas aqui, eu não quero nem dizer sobre os meus amigos e as pessoas próximas a mim, porque isso seria meio que óbvio dessas pessoas serem simpáticas comigo em específico. Mas eu quero dizer sobre as outras pessoas, pessoas comuns que você cruza no seu dia a dia, pessoas que estão trabalhando ou que não necessariamente estão te prestando algum serviço, mas geralmente essas pessoas são simpáticas, acreditem ou não. Geralmente quando eu passo por alguém no corredor, as pessoas sempre me falam bom dia, boa tarde, boa noite. Se você for no metrô 7 horas da manhã e comprar seu bilhete, o cara vai te dar um sorriso, te mandar um bom dia, alguma coisa assim. Então eu acho isso bem legal. Em São Paulo o povo era simpático, mas não tanto como aqui. E em Nova Friburgo, zero simpatia. Então aqui eu acho bem diferente e eu gosto muito desse jeito simpático e amistoso do carioca. Eu acho isso bem legal, acho que todas as cidades tinham que ser assim, porque você se sente muito mais querido e isso contribui muito para o seu dia ficar mais animado e mais alegre e etc. O segundo fato que eu tenho para contar para vocês não é nenhum segredo e é basicamente uma das primeiras coisas que quando a gente pensa no Rio de Janeiro vem à mente: calor. Aqui no Rio é muito calor e eu já sabia disso porque a gente sempre vê nos noticiários e vê a previsão do tempo dizendo que o Rio está sempre muito quente e tudo mais, mas eu não imaginava que seria tanto. Eu mudei pra cá, como eu disse, em janeiro e, nossa, esses primeiros meses foram extremamente difíceis porque eu podia ficar embaixo do ventilador, deitado, sem fazer nada, que tava suando. Então não tinha essa história de não suar, era 24 horas por dia praticamente, e isso foi bem difícil até me adaptar. Hoje eu tô um pouco mais adaptada, mas eu ainda sinto calor de graça. Toda hora, qualquer lugar tá calor. Não interessa se tem ventilador, porque vai estar calor. Eu posso contar nos dedos quantas vezes eu usei um casaco aqui, porque praticamente não precisa de casaco. Boa parte dos meus casacos eu mandei pra casa da minha sogra lá em Friburgo, porque eu não ia precisar aqui, ia ficar só ocupando espaço, porque aqui realmente não precisa. Esse quase um ano que eu tô aqui, né, passei aqui alguns meses, eu quase não usei casaco, sério. E é engraçado que, por exemplo, se dá uma chuvinha ou se não tem sol, qualquer coisa assim, as pessoas daqui, os cariocas mesmo, que já nasceram aqui ou que moram aqui há muito tempo, eles sentem frio. E eu fico estranhando, porque às vezes eu tô de vestido na rua e tá todo mundo cheio de casaco. Às vezes eu tava assim, de camiseta normal, short, saia, e as pessoas estavam na rua de bota, de cachecol, de sobretudo. Já teve vez de ver gente aqui de sobretudo. Então eu acho assim, isso muito engraçado, essa diferença que a gente, sabe, eu vejo o calor de uma forma e aquelas pessoas veem de outra. Então ao mesmo tempo que eu tô sentindo muito calor, porque eu não tô 100% acostumada com isso, as pessoas que já estão acostumadas estão morrendo de frio. E é justamente pelo fato das pessoas daqui já estarem acostumadas que elas esquecem dos outros, porque se o céu estiver nublado, se estiver dando uma chuvinha, eles desligam tudo, não tem ar-condicionado mais, não tem ventilador mais, então você pega o metrô, tá muito calor porque eles desligaram tudo. Então quando o tempo tá mais ameno, eles não sentem frio, não sentem calor, e aí fica tudo desligado, e aí eu morro de calor. Então não tem jeito, é calor todos os dias, 24 horas por dia. O terceiro fato que eu observei aqui nessa cidade é que, se tiver sol, como sempre basicamente está, as pessoas vão muito pra praia, pra piscina, pra laje, tomar banho de mangueira, tanto faz. Elas evitam um pouco o shopping, embora os shoppings
no fim de semana, em datas comemorativas, em feriados, sempre esteja mais ou menos cheio, relativamente cheio. Mas quando não tá tão calor assim, quando tá chovendo, então evita ir ao shopping, porque vai estar lotado, parecendo um formigueiro. Quando não tem praia, piscina e etc, as pessoas vão pro shopping e aí fica muito lotado e aí não dá pra andar direito, você não consegue parar num lugar pra comer, nada disso. Então, se as pessoas não podem festejar o calor do Rio de Janeiro, elas vão pro shopping curtir o seu momento de lazer, tanto faz. Mas aí fica muito lotado e aí fica difícil. A quarta coisa que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Rio de Janeiro é sobre segurança. Antes de eu me mudar pra cá, eu vi os noticiários assim na TV e eu ficava apavorada, porque eu achava que eu ia morrer, tipo, na primeira esquina que eu virasse sozinha. Então eu achava assim que seria muito perigoso, que eu não ia poder andar de ônibus direito, eu achava que eu ia ser assaltada se eu andasse com meu celular na rua e etc. Então eu ficava bem apavorada. Quando eu andava de ônibus, eu quase entrava em pânico, porque eu via notícias assim sobre assaltos, sequestros e tudo mais, e eu ficava desesperada, achando que aquilo com certeza ia acontecer comigo. Não tem jeito, quando eu sair de ônibus eu vou morrer. Ou pior, sei lá o que é pior que morrer, mas eu sabia que ia acontecer uma desgraça comigo. Depois que eu comecei a andar mais por aqui, a ver como é que era o clima, as pessoas e tudo mais, eu fui relaxando um pouco com isso. Claro que a gente nunca pode dar bobeira de sair, sei lá, com o celular na mão, sair com a câmera enorme, filmando tudo, entendeu? Você tem que ser um pouco mais cautelosa, assim como em boa parte do mundo, né? Tipo, você não pode sair ostentando aí pela rua, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não é esse bicho de 7 cabeças que eu imaginei que fosse. É perigoso, mas muitas cidades grandes também são. Então, eu tô muito mais tranquila hoje em dia pra sair por aí, de levar minha câmera na bolsa, de levar meu celular na bolsa, de andar de ônibus e tudo mais. Hoje eu ando de ônibus até sozinha e eu vejo que eu realmente estava sendo boba, porque, como eu disse, toda cidade grande tende a ser um pouco mais perigosa, mas não quer dizer que você vai morrer a cada vez que você for na rua, entendeu? Então, pode ser tranquilo viver aqui, desde que você sempre esteja ligado, sempre esteja esperto com tudo. E o último fato que eu tenho pra falar com vocês é sobre o transporte. Então, o transporte aqui no Rio, pra mim, pelo menos, é um pouco complicado, porque eu não dirijo, eu não tenho carro, e pra mim, eu sempre dependo de transportes coletivos. Lá em São Paulo, eu conseguia ir pra todo canto de metrô, trem, etc. E era bem tranquilo. Se eu queria ir de uma ponta até a outra de São Paulo, eu conseguia chegar, podia pegar o trem lotado, o metrô lotado, mas pelo menos eu chegava. Aqui no Rio não tem muitas linhas de metrô, acho que são 2, e o transporte aqui é bem complicado para você ir de uma parte para outra. Muito difícil, assim, em algum lugar que eu vá com uma condução só. Então eu acabo gastando 2 conduções ou mais, dependendo do lugar, e acaba que o tempo fica um pouco mais demorado, né? Porque você não consegue pegar um ônibus só aí ou um metrô só aí, então isso é bem complicado. E eu acho que uma cidade assim que recebe tanto turista, tanta gente, devia ter uma estrutura melhor de transporte, porque é complicado. Aqui não tem tanto trânsito como São Paulo, mas as coisas não ficam tão perto como em Friburgo. Lá em Friburgo não tem metrô, não tem trem, não tem nada disso, mas eu consegui andar bem porque as coisas são mais ou menos perto, entendeu? Então, ou eu conseguia ir a pé de um lado ao outro, ou eu conseguia com um ônibus só chegar onde eu queria, então não era tão difícil assim. São Paulo eu ia só de metrô, só de trem, e aqui eu sempre dependo de mais de uma condução. Às vezes eu tenho que pegar um ônibus e depois pegar um táxi, ou às vezes eu tenho que pegar um táxi até certo lugar e depois pegar o metrô, coisas assim, entendeu? Então fica meio complicado e isso acaba atrapalhando um pouco a minha vida, não só a minha, mas a de todo mundo, né? Mas com o tempo eu vou acostumando, eu vou pegando os macetes assim também da cidade, já aprendi bastante coisa, porque antes eu achei que eu nunca ia saber também andar sozinha aqui, mas eu já aprendi e tá tudo certo agora. Então, gente, esses foram os 5 fatos que eu tinha pra falar sobre o Rio de Janeiro. Claro que eu tenho muito mais coisa pra falar sobre essa cidade. Depois, se eu lembrar de mais coisas, eu posso fazer um segundo vídeo falando sobre isso. Eu tô gostando bastante de morar aqui. O que mais pesa pra mim é realmente o calor, porque aqui é demais. E conforme vai chegando o verão, fica pior.
durante o inverno também é calor, mas dá pra aguentar. Mas a temperatura aqui é o mais desagradável pra mim. De resto, é tudo normal. Então eu já me adaptei bem aqui na cidade, eu gosto de morar aqui. E aqui, assim como tem desvantagens, também tem muitas vantagens, né? Então, pessoal, eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre o Rio de Janeiro, saber se vocês conhecem, se vocês moram aqui, se vocês já vieram visitar, ou se vocês têm vontade de visitar. Eu também queria saber se vocês concordam ou não, e se vocês conhecem a cidade, qual é o ponto, o fato importante que vocês teriam para falar sobre ela. Então, por hoje é só, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo enorme e tchau!